Oi, gente! Boa noite para você que nos acompanha aqui pelo Instagram do Shopping Nações. Hoje é dia 29 de março e acontece aí o nosso último encontro do mês, que contou com a programação especial do Mês da Mulher. Que março incrível que nós tivemos, né? Quantas lives, o Elas no Nações desse mês pra lá de especial. E para encerrar com chave de ouro, a gente trouxe um tema muito importante, que é diversidade no mercado de trabalho. E lógico que para falar sobre isso, a nossa convidada é especialíssima, Karen Sandoff, daqui a pouco entra com a gente para falar sobre a importância da diversidade, porque a gente sabe que diversidade virou modinha, legislação está obrigando algumas empresas a fazerem isso, contratações e tudo mais, mas é muito mais do que isso. É por isso que a gente fez questão de trazer esse tema para a Karen conversar com a gente. A Karen, que já atua aí há 20 anos no mundo corporativo, tem muita experiência para falar, para contar cases de sucesso que, olha, se eu fosse você, eu já mandava aí aviãozinho pra galera geral para não perder essa conversa, esse bate-papo. Antes de chamar a nossa convidada, eu preciso dar boa noite para as minhas amigas especiais. Eu vou começar aqui chamando então a Juliana Osti, que eu tenho certeza que defende a diversidade e a inclusão no mundo corporativo, porque afinal de contas ela tem uma empresa, ela sabe lidar com isso. Seja bem-vinda, Ju! Olá, tudo bom? Estou aqui super ansiosa porque a Karen, eu tenho empresa, mas eu aprendo muito com pessoas como a Karen, que trabalhou em grandes empresas. A Karen também é vice-presidente de uma startup, então eu estou aqui também como aprendiz, porque diversidade é um assunto que, além da moda, é importantíssimo. As empresas que investem em diversidade são as empresas que mais estão tendo sucesso hoje em dia. É isso mesmo, Ju. E como que você vê a diversidade, assim? Você falou que você aprende bastante. É um tema que você já atua, já trabalha dentro da sua empresa? A nossa empresa é bem diversa, mas foi mais intuitiva. É, eu gosto de trabalhar num ambiente onde tem várias experiências, porque se você trabalhar com pessoas iguais a você, quando você tiver um desafio, as soluções vão ser sempre iguais. Agora, quanto mais diverso, mais soluções você tem e mais chance você tem de ser bem-sucedido em todas as empreitadas do dia a dia. Eu concordo plenamente. Vamos chamar agora a nossa amiga Elizabeth Lessa, do IG Agora DP. Ela trabalha com recursos humanos, então para ela esse tema é muito quente. Beth, seja Olá! bem-vinda! Olá, meninas, tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Beth, a gente estava falando aqui, antes de chamar a nossa convidada, falando sobre a importância desse tema, né? E você que trabalha com recursos humanos sabe falar como ninguém, como esse assunto tá em voga hoje em dia, né? Não, super. E assim, eu tenho a felicidade de ter como clientes pessoas que elas percebem a importância da diversidade, da inclusão dentro de suas empresas. Quando eu faço recrutamento e seleção, eu mando uma ficha de abertura de vaga, onde eles colocam todas as características, o perfil da pessoa, e muitos deles falam assim: eu amo contratar mulheres, eu amo contratar independente da orientação sexual. E isso me deixa muito feliz mesmo, e assim, eu tenho muito contato com empresas nessa área de infocomércio, de marketing digital, e é o que eu acho que as empresas que deram o primeiro passo são desse ramo, sabe? E tá levando todo o resto atrás, todos os outros tipos de empresas atrás, vendo os cases de sucesso, porque é o que a Ju falou. Não adianta você contratar uma pessoa igual a você, que as respostas vão ser as mesmas. A gente quer diversidade também de respostas, na verdade. Exatamente isso. Vamos chamar então a nossa convidada, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai, ó, passar voando. Sim. Karen maravilhosa, seja bem-vinda ao Elas no Nações. Eu disse, a gente está encerrando com chave de ouro
por receber essa mulher maravilhosa que vai contribuir tanto com a gente. Seja bem-vinda, Karen! Obrigada, boa noite, gente. Boa noite todo mundo aí que está ouvindo a gente também. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Karen. Prazer é nosso, a live tá bombando já. Antes da gente entrar aí nas nossas perguntas, eu quero agradecer a participação de todos vocês e dizer, reforçar que você já sabe que a prioridade aqui no Elas no Nações é você. Então, se você tem alguma dúvida sobre diversidade, sobre inclusão, aproveita a experiência dessa mulher que está aqui com a gente e já manda aí as suas dúvidas que a gente vai passar para a Karen conversar com a gente, responder e tudo mais. Já manda aí, inclusive, os aviõezinhos para os seus amigos, avisando que essa live está no ar. Karen, antes da gente entrar nas nossas perguntas, por favor, se apresente para quem não conhece a Karen Sandoff, que não é limeirense, mas Limeira ganhou um presente de tê-la aqui. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Bom, vamos lá. Eu sou paulistana, né? Sou uma pessoa de tecnologia, tá? Eu tenho mais de 20 anos de experiência com tecnologia. Sempre liderei times, né, de todos os tipos e áreas de tecnologia. Passei por grandes empresas nacionais e multinacionais, né? Empresas de produto, empresas de serviço, de tecnologia. Atualmente eu sou vice-presidente da área de pessoas da Creditas, que é uma fintech brasileira, mas que já é multinacional agora. Então, assim, eu tenho bastante experiência, né, nesse setor de tecnologia e agora estou aplicando isso, né, mais para a área de pessoas junto com tecnologia. Karen, ou seja, experiência é o que não falta, né? Agora diz pra gente começar logo o nosso bate-papo. É possível falar em diversidade sem falar em inclusão? Bom, Gra, esse é um assunto bem legal, né? Que assim, a gente vem falando muito que diversidade é um pouco de moda também, né? As empresas vêm tratando esse assunto porque não tem mais como correr dele, né? Então não tem mais como fugir, né? A sociedade está aí, a sociedade cobra muito das empresas isso, então para algumas empresas, infelizmente, isso virou uma moda. Precisamos falar disso, existem legislações e tudo mais. Mas quando a gente trata isso de uma maneira estruturada e séria, né, dentro das empresas, a gente precisa começar falando de diversidade a partir de inclusão e privilégio, né? Eu falo que, assim, falar de diversidade é fácil, fazer cotas de recrutamento é fácil, mas a gente falar das coisas que são complicadas, né, nem todas as empresas querem. É aí onde a gente separa quem está vendo moda e quem realmente quer criar esse ambiente, né? Falar de diversidade, criar um ambiente diverso, ele significa trazer pessoas que nós, né, muitas vezes falamos que são minorias, quando na verdade muitas delas são maiorias, né? Trazer pessoas diversas significa, assim, incluí-las. Então não adianta só a empresa recrutar. A empresa precisa pensar como é que ela faz para estruturar essa pessoa, para que essa pessoa tenha sucesso. Como é que essa empresa faz para garantir, né, justiça? Porque muitas vezes essas pessoas que vieram, né, de um ambiente socialmente desigual, que não tiveram acesso à educação da mesma maneira, né, que nós privilegiados tivemos, são pessoas que têm menos justiça na sua vida. Então, como é que a gente cria esse ambiente para dar, né, condição dos dois lados, né, da balança terem acesso ao mesmo tipo de justiça? Justiça de salário, justiça, né, de oportunidades, porque muitas vezes essas pessoas não tiveram. E quando a gente fala de tudo isso, não tem como a gente escapar de falar de privilégio, né? Então, como é que eu, pessoa que pertenço, né, a um corpo de diretoria de uma empresa, eu reconheço o meu privilégio e falo sobre privilégio? Então, falar sobre isso dentro das empresas ainda muitas vezes é um tabu, né? Porque a gente se reconhecer nesse lugar de fala de privilégio, muitas vezes é algo que, assim, lideranças das empresas não gostam, né? Ah, não, eu tive muito esforço para chegar aqui. Sim, você pode ter trabalhado muito, ter muito esforço, né? Mas com certeza pessoas que tiveram menos privilégio que você tiveram que fazer muito mais esforço, talvez, para chegar no meio da sua caminhada. Então, assim, não dá para falar de diversidade sem falar de inclusão e privilégio. Karen,
dá um exemplo, porque pra gente que está acostumado com esse tema, isso tudo que você falou é muito didático. Mas para quem não está acostumado, dá um exemplo da importância de ter essa inclusão. Eu gosto muito de um exemplo que você sempre fala, se você até tiver outro, tudo bem, mas eu gosto desse porque eu acho bem didático, que é quando a pessoa passa lá no processo seletivo, e aí quando ela começa a lidar com os processos dentro da empresa, acontece aquele muro, aquela barreira, a primeira barreira. Eu tenho vários exemplos, tá? Okay? Eu falo que eu sou uma pessoa cheia de histórias para contar, né? Eu parei de contar minha experiência nos 20 anos. Eu falo que eu tenho mais de 20 anos, então tenho muita história para contar. Essa eu acho que é uma das legais, porque assim, muitas vezes, né, a gente tem dificuldade de dar oportunidade para as pessoas que são, né, socialmente desprivilegiadas de uma maneira geral. Então, quando a empresa vai lá e fala assim, não, a gente vai abrir cotas para negros, né? Então vamos contratar aí X% de pessoas que sejam pretas ou pardas. Tá bom, a gente contrata. E aí essa pessoa entra no ambiente da empresa, né? Então pensa numa empresa que tem um porte médio para grande aí, e essa pessoa, por exemplo, ela não teve condição de estudar inglês. Porque ela tem socialmente, ela teve, né, dificuldades, ela teve menos privilégio que nós. E aí chega lá e ela se depara com toda a documentação da empresa em inglês, por exemplo. Esse ambiente não é um ambiente inclusivo, né? Esse ambiente não é um ambiente que vai proporcionar o quê? Aquilo que eu falei, justiça. Será que essa pessoa vai ser bem-sucedida tanto quanto eu, que tive privilégio de estudar inglês? Com certeza não. Então, assim, a gente não vai ter as mesmas oportunidades, a gente não vai ter a mesma ascensão de cargo e de salário, né? Tem outros exemplos, assim, eu vivi, né, num ambiente muito socialmente diverso, que é fantástico, foi uma escola muito boa para mim, a ThoughtWorks, que é uma grande multinacional americana, né, que ela é reconhecida por todo incentivo à diversidade, em que, assim, a gente fez um processo muito intensivo para contratar pessoas trans. Só que as pessoas trans, sejam homens ou mulheres trans, né, eles passam por uma carga muito grande, né, não só emocional, mas social, para conseguirem conquistar uma profissão. Então, assim, eu passei por caso, por exemplo, de contratar uma mulher trans e eu, no chapéu de empresa, acompanhar o desenvolvimento dela, porque ela não tinha as mesmas entregas que pessoas da mesma senioridade que ela, né? Mas ela estava tendo, na verdade, assim, uma dificuldade enorme de se locomover dentro do bairro que ela estava morando naquela cidade. Não era São Paulo, tá? Era uma cidade perto de Belo Horizonte que ela morava. E ela teve uma dificuldade tremenda. Então, ela não estava conseguindo socialmente se relacionar com as pessoas e isso estava refletido no trabalho. Então, como empresa, a gente tinha que acompanhar muito de perto tudo que ela estava passando para saber se a gente estava sendo justo na hora de cobrar ela em termos de entregas. Muito importante. Gente, o buraco é bem mais embaixo. Ju, por favor, fala a sua. Eu estou pensando aqui na fala da Karen e fico pensando que esse processo de inclusão ele tem que estar até no começo da ponta, né? Na hora de selecionar. E como que você sugere um processo de seleção que seja inclusivo, né? Que para de fato fazer uma inclusão, começando da ponta. Eu falo muito, Ju, que assim, o processo seletivo, ele é a porta de entrada, mas ele não é o único responsável por tudo isso. Mas como processo, eu acho que uma das grandes coisas que as empresas devem se preocupar em fazer é em estar atentas a pessoas que, por exemplo, não sejam. Então, por exemplo, se você está num processo seletivo, você identifica uma pessoa que tem um viés machista, você contratá-la significa que você não vai conseguir criar um ambiente de inclusão para uma pessoa trans, por exemplo. Quando você faz o processo seletivo e você identifica, por exemplo, né, uma pessoa que ela de orientação sexual, como é que vai ser? Né? Como é que você vai criar um ambiente inclusivo para uma pessoa LGBTQIA+.
Não consegue. Então, o processo seletivo, ele não tem só que trazer pessoas de minoria, mas ele tem que barrar pessoas que não tenham os mesmos pilares culturais que a empresa. Exatamente. Faz todo sentido, né? Nossa, Total. 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 Nossa, gente. Olha, o pessoal tá mandando assim vários recadinhos aqui. Antes de passar para a Beth, eu gostaria de ler aqui. Olha, o Júnior, ele tá dizendo, preparar o ambiente da empresa para receber a diversidade é muito importante. A Kátia, Júlio, Kátia, um beijo para você. Tá fazendo uma pergunta. Para quem se sente excluído por algum motivo, como procurar oportunidades? Você tem alguma dica? A minha primeira dica é se posicione, tá? E eu acho que isso até nós mulheres, né, a gente tem uma barreira muito forte quando a gente passa por uma situação em que muitas vezes a gente não sabe nem reagir, né? Eu passei por uma situação recentemente com uma pessoa em que a gente estava numa reunião, várias pessoas de liderança, né? Então, homens, mulheres, e um homem tinha uma pessoa ali que liderava uma mulher que também estava na reunião. E ele começava assim, não, você anota aí para depois a gente ver? Não, você anota isso daí, depois a gente conversa sobre isso? Eu esperei terminar a reunião e aí eu conversei com ela. Eu falei assim, você percebeu alguma coisa hoje na reunião que te chamasse a atenção? E aí eu levei ela para esse assunto, né? Aí ela falou, nossa, isso não é a primeira vez que acontece, é como se eu fosse secretária. Eu falei, não, não é porque ele é seu líder que você é secretária dele, você tem uma posição, enfim. E a minha sugestão para ela foi exatamente essa, se posicione. Porque o grande problema de quando a gente percebe uma situação dessa e a gente entra para proteger a pessoa vai continuar numa situação de vulnerabilidade e numa situação onde ela não vai ter voz. Então, aí a minha resposta para a pergunta é se posicione, né? Porque você precisa ter a voz para ter o respeito, né? Você precisa ser percebido e reconhecido no ambiente em que você está. Se você não se posicionar, a pessoa, muitas vezes, até por conta do privilégio, não é nem por maldade nem nada, por conta do privilégio, a pessoa não reconhece o tipo de atitude que ela tem. Ô, Karen, mas quando você fala de se posicionar, aí a gente precisa trabalhar um outro viés, que é empoderar essa pessoa. Porque ela tá tão acostumada a levar ordens que ela não se sente empoderada suficientemente para poder se posicionar, para poder colocar limites ali. Nesse caso, duas pessoas líderes e ele tratando essa mulher como se ela fosse secretária. Então, eu entendo que tem o lado dele, dele, nesse caso, o homem, porque é o nosso exemplo, mas enfim, da pessoa privilegiada, mas também eu penso que as empresas deveriam trabalhar o empoderamento para que ela entenda que aquele posicionamento dela não é uma atitude grosseira da parte dela. É simplesmente se posicionar. Sim. É isso. É isso mesmo, né? É onde, na verdade, as empresas pecam, que é essa questão do tal do ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, quando ele proporciona a você ser quem você é, aí ele, na verdade, ele está sendo um ambiente inclusivo e é o que a gente fala que ele é um ambiente seguro, né? A gente fala muito, né, recentemente aqui, né? A gente fala sobre segurança psicológica, né? Sobre a gente ter realmente uma qualidade, né? Ainda mais no pós-pandemia aí, uma qualidade de trabalho que seja aceitável. Então, assim, criar um ambiente de trabalho seguro nada mais significa do que ter esse tipo de interação, do que ter esse tipo de conversa. Então, o empoderamento, ele vem muito disso, de como é que você cria situação e ambiente para a pessoa ser quem ela é. Então, se eu sou quem eu sou e eu sou uma pessoa vocal, eu vou me posicionar e isso, cara, é uma relação profissional, né? Não é uma coisa pessoal, não é uma coisa de afronta, não é uma coisa de falta de respeito. É uma questão de local de fala, né? Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ler, mas Djamila Ribeiro, para quem não leu, leia, né? Então, assim, cara, a gente precisa falar de lugar de fala, né? Então, a mulher, ela precisa entender que ela tem que se posicionar. Eu vejo no meu dia a dia muitas mulheres que saem da reunião e ficam assim, eu devia ter falado,
Eu não sei, mas eu devia ter pensado. Eu pensei nisso, mas eu não falei. E por quê? Por questão disso mesmo, do empoderamento, da segurança. Será que eu vou ser ofensiva? Ou será que eu vou fazer algo que eu não deveria? Porque nós, mulheres, carregamos um histórico social muito forte de sermos, né, de não sermos protagonistas, de sermos sempre um personagem secundário, alguém que carrega, alguém que cuida, alguém que zela, mas não protagonista de uma situação. Então, existe esse cunho, né, histórico social que a gente carrega. Então, é difícil sim, tanto para, né, mulher, então a gente está falando de a diversidade de gênero, quando a gente, na verdade, é maioria na sociedade, né? Mas quando a gente fala disso na empresa, é um tabu. Então, ter este ambiente seguro, ter este ambiente onde você tem espaço de fala, é o que realmente as empresas têm que buscar para que esse tipo de coisa não aconteça. Uau! Beth? Oi! Oi, Karen. Olha, é um prazer inenarrável ter você aqui para conversar com a gente. Como eu disse hoje no Story, é a área que eu atuo, a minha área de gestão de pessoas. Eu faço muito recrutamento e seleção. E, por coincidência, eu tenho feito muito recrutamento e seleção para infoprodutos, para empresa de marketing, para empresa de tecnologia. Eu acredito pelas pesquisas que eu fiz também, é um ramo onde eles saíram na frente nessa questão de inclusão, de diversidade, eles saíram na frente. Eu sou muito feliz de ter todos os meus clientes que eu tenho, porque eles são bem inclusivos. Mas, assim, que eu tenho verificado também, que tem, como você disse, o outro lado, inclusive, de algumas... Até pouco tempo atrás, eu também, que tem que ter uma desconstrução. Quando você está numa reunião, você tem que definir um corte no quadro de funcionários e tem duas pessoas com as mesmas características, os mesmos conhecimentos, a mesma entrega, só que um é homem e o outro é mulher. Infelizmente, ainda tem a tendência em dispensar a mulher e não o homem, falar, ele é um pai de família. E não é bem assim que a gente sabe muito bem. Que a grande maioria das famílias hoje são... quem leva a família nas costas são as mulheres. Então, por isso que eu sou a favor de cotas. Eu sou a favor de cotas até todo mundo achar que não é uma questão de cota, e sim uma questão que está aí. E tem que ser natural. Por isso, a minha pergunta é o seguinte... Quem começou com isso, é recente, a partir de 1º de janeiro de 2018, que a Islândia criou algumas políticas públicas para igualar salários entre homens e mulheres, com empresas acima de 25 pessoas, se não for o mesmo salário, tem multa. Você acha que isso precisa vir para o Brasil o mais breve possível? Olha, eu sou bastante a favor, né, de tudo aquilo que pode ser legislado. Porque, sim, infelizmente... Né, facilita o nosso trabalho. Sim, sim. Nas empresas, né, a gente passa, né, por situações em que a gente tem que ficar garimpando esse tipo de desigualdade. Né? Então, o que acontece é um trato muito subjetivo de tudo isso. Então, será que a gente tem equidade nos nossos salários? Aí, se a empresa tem 2.000 funcionários... Você imagina para fazer esse tipo de levantamento. Então, precisa de vontade, precisa de foco, precisa de braço. Então, muitas empresas fazem o quê? Deve estar. Se o nosso processo está justo, então tá bom assim. Então, eu acho, sim, que esse tipo de legislação, esse tipo, né, de filosofia, né, que seja um pouco no forceps, né, vai ajudar muito as empresas a não precisar depender dessa coisa da boa vontade. Então ela tem boa vontade ou ela tem uma dinâmica social que realmente é importante, então ela ela olha, ela faz isso junto com os seus processos de performance review, né? Natural, então, a gente lida e tudo mais. Agora, se não, você depende da boa vontade do gestor de falar, será que no meu time isso acontece? Quando às vezes o time dele é uma parcela pequenininha dentro do todo que é a empresa, né? Então, para ter mais equidade, né, acho que infelizmente eu diria, porque se tivesse isso, né, no nosso pensamento, cultura, no nosso dia a dia, exatamente, portanto, na nossa cultura,
Porque quando a gente fala de cultura, parece que é uma coisa tão distante. Cultura, Não. na verdade, é isso, né? É um conjunto de hábitos que a gente tem na prática do dia a dia. Se a gente tivesse isso na cultura, a gente não precisaria, né, de uma legislação que viesse e mandasse fazer isso. Ou te dar multa se você não fizer. Não, a gente faria porque é justo, porque faz sentido, porque a gente acredita nisso. Exato, exato. Inclusive a Islândia conseguiu, a meta deles era até 2020 conseguir equalizar, eles conseguiram ano passado. Então, assim, eu acho que se na Islândia teve que fazer isso, que é a Islândia, por isso que eu acho que no Brasil também deve ter, não é verdade? Imagina pobres de nós, né? Gente, quero mandar uma boa noite aqui para as meninas e meninos que estão acompanhando com a gente. Márcia Saad, maravilhosa, que esteve com a gente na abertura do mês das mulheres, está aqui mandando boa noite, dizendo que é um tabu mesmo reconhecer sobre privilégios. Isa Leme está dizendo que é uma triste realidade que a gente vive. A Carol Vaz está dizendo o seguinte, ó. Mulheres com 50 anos ou mais acabam algumas vezes sendo descartadas pelo mercado de trabalho por conta da idade. Karen, você tem alguma dica em como vencer esse obstáculo? Olha, a grande dica que eu dou é assim, né? Atualize-se o tempo todo, né? Porque realmente assim, o mercado, né? Se a gente olhar o mercado, principalmente com o advento da pandemia, ele teve um boom em muitas áreas de negócio, né? Então, muitas empresas surgiram, muitas empresas se multiplicaram. Claro que outras tiveram mais dificuldade, mas quem já estava com o olhar digital realmente teve, né, as suas vendas alavancadas, os seus serviços muito mais consumidos. E exatamente por isso, as empresas têm buscado muitos profissionais, né, com mais idade, com mais senioridade dentro das suas funções. Então, assim, o que eu vejo neste momento é assim, uma busca por muita gente que tem mais tempo de janela, né? Exatamente porque estão precisando de ajuda, estão precisando de apoio, estão se deparando com situações em que as gerações mais jovens, né, elas estão indo atrás, estão indo... Eu fui mais ou menos preparado, mas nunca vivi isso. Né? Então, muitas empresas estão buscando. Só que estão buscando, né, muitas pessoas que tenham, né, histórias para contar e, ao mesmo tempo, que tenham capacidade de desenvolver conhecimento também sozinho. Né? Eu acho que uma das grandes coisas que a minha geração aprende com a geração, acho que mais jovem, é a capacidade de você aprender sozinho, né? É uma competência cada vez mais exigida no mercado de trabalho. Então, seja numa plataforma digital, seja num livro, seja num curso, seja como for, essa capacidade de se atualizar, capacidade de se autodesenvolver, é uma coisa que as empresas elas estão olhando demais para qualquer profissional. Então, assim, sim, o mercado sempre descartou profissionais com mais idade, né? Exatamente porque a gente conseguia, né, prover uma quantidade muito grande de pessoas formadas em faculdades. E agora o que a gente está vendo é o contrário, né? A gente está vendo muita empresa com muita vaga, a gente não consegue fechar todas as vagas que tem abertas e, ao mesmo tempo, as empresas recorrendo a pessoas com mais experiência, exatamente para poder ajudar a estruturar tudo isso que vem acontecendo, né? Então, assim, é um mix de gerações, mas a minha grande dica é procure se desenvolver, procure entender o que o mercado está fazendo, como é que o mercado está realmente se posicionando e como o seu conhecimento pode ser potencializado dentro de cada uma dessas áreas de conhecimento. Karen, se em uma ponta a gente tem a Carol Vaz falando das mulheres com 50 anos ou mais, a gente tem uma outra pergunta aqui falando do oposto. O Júnior, ele está dizendo, essa nova geração já vem mais aberta para receber a diversidade? Sim, vem. Na verdade, vem porque é um tema muito mais comum de ser conversado, né? Eu acho que para a geração, né, dos seus 40, dos seus 50 atual, né, ou mais, isso ainda é um grande tabu, né? Então, você falar sobre LGBTQIA+, em algumas empresas é uma coisa ainda, assim como eu falei do privilégio, né? Algumas empresas têm uma dificuldade muito grande de falar e reconhecer privilégio.
algumas empresas têm uma dificuldade enorme, né, de falar sobre alguns grandes pontos aí que a gente vê dentro dessa estrutura de reconhecimento. E são assuntos complicados, são assuntos complexos, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir seguir sem falar dessas coisas. Essa geração mais jovem é uma geração que fala, é uma geração que é muito mais autêntica, né? Então, é uma geração que, se a pessoa se reconhece bissexual, ela não vai ter medo de expor quem ela é. E ela, por consequência, vai procurar um ambiente de trabalho onde este ser diferente vai ser levado em consideração. Vai ser levado em consideração para construir produto, vai ser levado em consideração para mexer com o ambiente, né, para ser muito mais plural. Então, sim, é uma geração muito mais preparada para conversar sobre isso e também para olhar com naturalidade o ambiente ao redor dela, né, especialmente no ambiente profissional. Ai, gente, o mundo tem solução, né, Ju? Tem sim. Graças a Deus, né? Mas a Karen falou de uma coisa que eu tenho uma filha de 18 anos e às vezes assunto que para mim era tabu, que às vezes eu chegava para o meu pai, para minha mãe, né? Com todo cuidado, a Isabela chega, fala e aí assim numa naturalidade que é incrível e faz a gente sentir isso mesmo, Grazi. O mundo tem solução e logo a gente vai ver quando essa galera estiver na liderança e nas posições de decisões, eu tenho muita fé que a gente vai ter um mundo melhor e muito mais inclusivo, né? Porque eles olham o mundo com olhos diferentes. Mas deixa eu respirar um pouquinho para olhar minha colinha aqui, porque eu fiz uma lição de casa e coloquei umas perguntas para mim fazer para a Karen. Karen, eu percebo que ainda, em alguns lugares, as pessoas, quando vai recrutar, falam, olha, mas essa posição tem que ser um homem. Olha, mas essa posição tem que ser uma mulher. E você acha que tem posição para homem e tem posição para mulher? Ou homem e mulheres podem ocupar qualquer área dentro de uma empresa? Qualquer posição, né? Não área. Não só qualquer posição, como em qualquer área, né? Eu acho que cada vez mais passa o tempo e as mulheres conseguem estar em lugares que provam, né? Olha que absurdo, né? Elas estão em lugares que provam que o conhecimento intelectual delas é tão bom ou melhor do que de qualquer homem, né? Eu acho que as mulheres por muito tempo foram muito relegadas a esse plano de não pensam, não são analíticas, não são objetivas, não conseguem lidar com finanças ou com números ou com quaisquer coisas assim. Durante muito tempo eu acho que isso aconteceu. Eu acho que hoje em dia a gente tem provas vivas de empresas, e muitas empresas são muito jovens, né? Se a gente pegar, tem uma grande maioria de empresas que são aí unicórnios que não têm 10 anos de existência, né? E são empresas que em a sua maioria tem mulheres na liderança, tem mulheres presidindo empresas, mulheres CFOs, CTOs, né? Em todos os cargos mais altos de liderança aí, dando show. Então, acho que, infelizmente, né, as mulheres tiveram que se provar mais uma vez, tiveram que se colocar nesse lugar, né? Aquela coisa do cacarejar, né? De cacarejar, de falar eu sei, eu conheço, tá aqui, de expor o conhecimento. Mas eu acho que cada vez mais as mulheres elas são capazes de mostrar que elas não deixam nada a dever, né, para nenhum homem em nenhuma posição, nenhuma área e nenhuma posição hierárquica. Eu fico cada vez mais feliz, Ju, em ter contato com mulheres fenomenais que estão em posições de liderança, em áreas de tecnologia, né, em áreas de finanças, né, em áreas que são normalmente relegadas, né, a áreas masculinas e tudo mais. Eu cada vez fico mais feliz de ver tudo isso e ver empresas assim com conduções objetivas, pragmáticas, de resultado, né? Porque a mulher sempre teve essa coisa, a mulher é cheia de coração, a mulher não vai conseguir dar o resultado para a empresa.
E você vê negócios muito complexos sendo dirigidos por mulheres dando muito certo. Então, eu acho que isso daí é o tipo de coisa que, se existe ainda em alguma empresa, né, esse tabu, se existe ainda em alguma empresa, essa empresa está perdendo oportunidade de ter as suas áreas e a sua empresa sendo realmente impactada por pessoas diferentes. Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que ainda existe esse tipo de comportamento nas empresas. E aí, sabendo dessa realidade, eu queria que você desse uma dica. Como é que a gente faz para plantar a sementinha ali na cabeça do empresário para que ele consiga olhar para esse lado de coração aberto? Sem olhar com aquela coisa, preciso cumprir a legislação, preciso seguir a modinha. Não, de fato, enxergar o que de fato precisa ser feito. Bom, tem várias coisas, tá? Essa pergunta aí dá pra gente ficar mais uma hora aqui falando só dessa pergunta. Ai, que ótimo! Tô aqui para isso. Eu acho que tem vários aspectos. Primeiro, entender que diversidade é algo que melhora resultado, tá? Isso, assim, a gente pode olhar em todas as comprovações aí, assim, diversidade. Você ter pessoas diversas cuidando dos seus produtos significa que você atinge públicos cada vez mais diversos. Você consegue especializar o seu produto para vários tipos de público que, se você tiver só, né, um grupo, uma minoria ali, você não vai abranger. Com a diversidade, você consegue trazer várias formas de pensamento, várias nuances para dentro, aonde você consegue criticar muito mais a sua forma de fazer negócio e achar muito mais saídas, muito mais, uma pluralidade, né, de soluções que você não teria, né? Então, assim, a diversidade, ela traz mais velocidade, ela traz mais agilidade, ela traz mais assertividade, ela traz mais resultado, tá? Isso, em qualquer empresa que tenha mudado isso, que tenha feito isso numa crescente, não só no recrutamento, mas que tenha sido realmente inclusiva, consegue sentir isso, consegue sentir esse resultado lá no seu balancete, lá no seu P&L que a gente fala, né? A última linha do negócio, ela se torna mais positiva assim. Então, primeira coisa, né? Os empresários precisam abrir a cabeça de que ter diversidade significa ter melhores soluções, ter melhores produtos, ter melhores serviços. Outra coisa é a gente entender que a gente precisa construir uma cultura, a gente precisa planejar essa diversidade, a gente precisa pensar que essa diversidade ela venha de uma maneira estruturada para dentro da empresa, né? Então, a sementinha é assim, pense no que é cultura para a sua empresa. Porque quando a gente fala cultura, é o que eu falei, cultura parece que é uma coisa assim, etérea, né? Uma coisa que fica lá no alto, alguém deve ser dono disso, deve existir em algum lugar, né? A cultura, ela começa de algo que é um planejamento. Então, quando a gente fala de transformação dentro de uma empresa, a gente fala de transformação digital, a gente fala de transformação cultural também. Então, como qualquer, né, projeto, como qualquer grande projeto, ele precisa ser pensado, né, com ações, com métricas, com aquilo que realmente você quer entregar. Então, quando você fala de criar um ambiente inclusivo, por exemplo, sem criar todos os seus documentos, né, passar eles para o português, se eles estão em inglês, você vai falhar. Você vai falhar naquilo que realmente é a sua inclusão. Você vai falhar naquilo que realmente é o que você quer produzir no fim das contas, né? Então, existe uma necessidade de pensar como é a minha cultura hoje. O que eu faço, o que eu, empresa, faço hoje, né? Quando alguém faz uma piadinha machista, por exemplo. Isso é um reflexo da cultura. Né? Se alguém faz uma piadinha machista e todo mundo dá risada, tem um reforço positivo daquilo, eu estou falando que a minha cultura é uma cultura machista. Se alguém faz uma piadinha e fala, viadinho, a gente está reforçando uma cultura homofóbica, né? Então, a cultura são as ações que você faz no dia a dia. Então, o meu primeiro ponto é, faça uma reflexão, como está a sua cultura? Né? Como está o seu ambiente para que as pessoas busquem ser quem elas realmente são? E, a partir daí, pense em criar um plano de ação.
pense em criar realmente um plano de transformação, se for o caso da cultura, ou de reforço da cultura. Porque não dá para a gente falar de diversidade, inclusão, essas coisas, sem falar de ter isso perpetuado na sua cultura. Então, quando a gente fala, por exemplo, de feedback, feedback é um mito. Todas as empresas falam, a gente faz feedback. A gente realiza feedback. Feedback é algo que a gente está o tempo todo olhando e tendo sinergia para isso. Mas tá bom, isso está na cultura? Bom, no feedback as pessoas podem falar realmente o que elas pensam para os seus líderes. Né? Então, assim, são pequenas ações, pequenas coisas que estão no dia a dia que a gente precisa fazer uma reflexão do status atual, como qualquer planejamento. Qual é o status atual e aonde eu quero chegar? E levar para isso como um projeto de transformação mesmo. Né? Então, assim, tem que investir sim para ter um ambiente diverso e inclusivo. Tem que investir em olhar para o time e falar assim, será que eu tenho pessoas dentro deste ambiente que vão saber lidar, por exemplo, se uma pessoa trans entrar no meu ambiente de trabalho? Porque se elas não souberem lidar, não adianta nada eu ter uma cota para contratar pessoas trans, porque o ambiente que está aqui, a cultura que está aqui, não consegue absorver uma pessoa trans. Então, né, é por isso que eu falei, dá para a gente fazer uma palestra aqui sobre esse assunto. Né? Então, as sementes, né, que eu diria, são muito, na verdade, de reflexão e na forma como você trata isso dentro do seu ambiente no dia a dia. Meu Deus, o Júnior, ele mandou aqui, ó, empresas como Natura, IBM, Sodexo, enfim, entre outras, elas trazem a diversidade e a inclusão em suas propagandas. Demais, inclusive, tudo isso. A gente se vê representada quando a gente vê essas peças na mídia, né? Como promover, então, essa cultura e essa quebra de tabu nas empresas sem romper o sucesso da empresa? E aí você estava falando justamente isso, e ele finaliza aqui que a pergunta foi respondida com louvor. Planejamento, projeto e capacitação. É isso. Betty? Oi. Karen, bom, você estava falando, estava vindo tanta história na minha cabeça, que eu já vivi, que assim, eu não preciso nem falar de histórias dos outros, a minha própria história mesmo. Que a gente fala, lógico, a gente é Duelas das Nações, a gente traz muito o assunto das mulheres, mas a gente sabe que a inclusão e a diversidade é muito além disso, né? Pessoas com deficiência física, pessoas que são gordas, e aí que eu entro. Eu tinha obesidade mórbida, e eu tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu tinha já, mas eu tinha obesidade mórbida. E existe um preconceito de pessoas que têm uma obesidade mórbida. Uhum. Eu fiz a redução de estômago, perdi meus 60 quilos e me tornei magrinha, dentro dos padrões. E foi impressionante como isso virou a chave. Eu deixei de ganhar um certo salário, passei a ganhar 5 vezes mais, deixei de ser uma analista, me tornei uma gerente, é impressionante. Então isso eu estou falando por mim. Daí outra história que eu entrei numa empresa onde era totalmente de homens, que era uma empresa que trabalhava com transmissão de caminhão, então era assim, a grande maioria eram homens, mas as cabeças na parte administrativa ali eram todas mulheres e os salários eram bem menores. Isso eu já até falei com as meninas, eu consegui, graças a Deus, tinha um diretor que tinha uma mente muito avançada e eu consegui igualar os salários. E eu tenho um outro caso também, que é do meu marido, que daí é um caso diferente, que daí é a obesidade, mulher e deficiência física. O meu marido, ele possui uma deficiência física e ele se formou em turismo e foi fazer uma entrevista num hotel em Limeira. E nesse hotel, ele não passou no processo seletivo e, por coincidência, minha cunhada conhecia a pessoa que fez a entrevista. E ela não sabia que tinha essa ligação. E a pessoa comentou com essa minha cunhada, hoje eu fiz entrevista com um rapaz que ele tinha mãozinha assim, você acha que eu vou contratar ele para colocar no meu hotel? E daí minha cunhada falou com o meu marido. E assim, revendo a história, ele entrou daí num banco, hoje ele se tornou um gerente geral super reconhecido na área dele, e ele é muito inteligente, ele é muito capaz, ganhou um monte de prêmio. Então, aí também teve preconceito que eu também vivi dentro de casa. E
Você me falou sobre a cabeça do empresário, que ele tem que pensar em lucro, porque a empresa visa lucro. Então, ótimo esse ponto que você falou para conscientizar. Tem que começar mesmo com esse lado da diversidade, que vai trazer novas ideias, e o lucro vai aparecer na última linha. E também a parte da cultura, que aí vem treinamento, que eu acho que é fundamental. Inclusive, eu tenho um cliente meu que teve um problema desse de inclusão, que ele contratou, mas a equipe não aceitou. A pessoa se sentiu mal e foi embora. Ele me contratou para dar um treinamento. Achei maravilhoso. Mas, depois de tudo isso, você conseguir mudar a cabeça do empresário, conseguir mudar a cultura e a cabeça dos colaboradores dentro de uma empresa, vem o segundo ponto, que é muito importante, inclusive, para o RH. Como transformar essa igualdade de condições para mulheres, negros, LGBTQI+, que consigam ascender de cargos dentro de uma empresa. Você já tem algum case, você tem alguma coisa que você pode falar para nós de como implementar isso dentro de uma empresa? Se eu falar para você que existe uma bala de prata que vai resolver isso, é mentira, tá? Porque, assim, eu acho que isso depende muito realmente da cultura. E aí, só para pegar o gancho, né, da questão lá do seu marido, por exemplo, o problema não está no processo de seleção dele. O problema está no processo de seleção de quem selecionou essa pessoa que entrevistou ele. Exatamente, começou lá atrás. Esse processo de seleção mostra que a cultura da empresa não é algo forte o suficiente para abraçar a diversidade. Porque se a cultura da empresa, né, traz uma pessoa como essa, que é uma pessoa que tem qualquer tipo, né, seja uma... xenofobia, a gente tem várias empresas aí que tem caso de xenofobia e tem empresas que estão fazendo programas para contratar refugiados, por exemplo, né? Então, quando a gente tem a cultura da empresa, né, de uma maneira que ela não tem alicerces sólidos, ela traz pessoas que são homofóbicas, ela traz pessoas que têm qualquer tipo de preconceito. Então, assim, quando a empresa traz pessoas preconceituosas, ela nunca vai dar oportunidade para uma pessoa assumidamente gay, por exemplo, ascender. Então, o problema não é o processo, não é a forma, não é criar um programa de ascensão de minorias. O problema é criar, né, uma cultura que realmente olhe para o desempenho da pessoa. Não me interessa a nada que não seja o seu desempenho, me interessa que você seja você. O seu desempenho vai fazer com que você tenha equidade de salário, vai fazer com que você tenha oportunidades, né, para cargos de liderança, vai fazer com que você tenha condição de ter salários melhores e assim por diante. Então, eu não acho que é um programa, eu não acho que é um formato, um padrão, alguma coisa assim. É muito de como a sua cultura, né, de cada empresa absorve essas pessoas. Porque imagina se o seu marido tivesse passado no processo seletivo. Ele ia ter uma condição, né, de dia a dia de trabalho que ia ser insustentável. Em algum momento, ele ia sair. Por quê? Porque o ambiente não acolhe. Se o ambiente não acolhe a diversidade, jamais vai dar oportunidade de ascensão. Se o ambiente acolhe, se o ambiente olha para ele, para as capacidades dele, independente para a deficiência dele, vai olhar para a capacidade dele na hora de fazer com que ele tenha oportunidade, fazer com que ele realmente tenha possibilidade de ascensão. Então, por isso que eu volto na questão da cultura. Cultura é algo que a gente faz o dia a dia, é algo que a gente faz todo dia, é na forma como cada líder escuta os seus liderados, como cada líder enxerga os seus liderados. Né? Porque se eu viro, depois de uma entrevista, eu faço uma fofoca sobre o candidato, qual é a cultura? Qual é a cultura que eu estou passando? Uma cultura de fofoca, uma cultura de falar mal. Então, assim, eu estou reforçando valores que não são valores que incluem, não são valores que trazem diversidade, não são valores que trazem justiça. Daí eu acredito, então, com tudo isso vem o efeito dominó, né, Karen? Sim. É o efeito dominó. Se você conscientiza o empresário, muda a cultura da empresa, daí é o que você está me dizendo que, assim, inevitavelmente, não vai precisar nem criar regras, porque isso vai naturalmente.
É isso aí, o ambiente faz isso, né? O ambiente acolhe, Exato. o ambiente propicia isso para as pessoas. Então, você tem isso como natural. A hora que você olha em volta, tem uma grande maioria de mulheres, tem pessoas negras, tem pessoas, né, que são trans, tem pessoas que têm opções sexuais diferentes. Então, assim, você tem uma diversidade. E aí eu tô falando assim, cara, coisas muito simples, tipo intolerância religiosa. Já estive em empresas em que, assim, ou é todo mundo da mesma religião, ou você não tem oportunidade de ascender. Olha a que ponto o preconceito chega. Né? Absurdo. Então, assim, como é que a gente avalia isso na hora que a gente contrata todas as pessoas? Porque a empresa, ela tem, né, esse olhar de que o meu processo para contratar diversidade é que tem que ser diferenciado. Não, é o contrário, é o seu processo do dia a dia que ele tem que ser com um olhar para não trazer pessoas preconceituosas. É isso que você tem que rechaçar, né? Quando você empurra para fora pessoas preconceituosas, quem está dentro vai abraçar qualquer diversidade. Nossa, mas é verdade, eu também acho que o exemplo vem de cima, viu, Karen? A equipe reflete, é igual pai e filho, Sim. Que o filho usa o pai como espelho. Eu também acho desse jeito. Enquanto não muda a cabeça dos de cima, os de baixo vão continuar da mesma coisa também, sabe? É a parte hierárquica. Então o exemplo vem de cima, eu também acho. Sim, é perfeito, é isso mesmo. Gente, a nossa audiência tá bombando aqui, ó. A Kátia tá dizendo: vejo muitos líderes despreparados e pior, poucos motivados de forma autêntica em se preparar para este futuro diverso. É isso. E a Lari está fazendo aqui uma colocação muito interessante. Ó, cultura de inclusão e diversidade vai muito além do discurso. Tem que fazer parte da cultura, de fato, o que ela significa mesmo. E cultura são as ações e pensamentos intrínsecos, e não só os que são usados para fazer marketing. Exato. É isso. Perfeito. E a Pri Pagotto está dizendo que é preciso romper com a cultura narcisista. É isso? Ju? Eu tô aqui ouvindo a Karen e tô pensando em algumas coisas, aliás, muitas coisas. E para mim, tudo que você está falando, eu acho que a gente precisa de treinamento de líderes, né? Os líderes, a gente não vai ter diversidade se a liderança não tiver consciência da necessidade da diversidade. Eu tô aqui como aprendiz, cara, e foi isso que eu aprendi hoje com você, né? Então, que é a capacitação dos líderes que vai mudar esse ambiente. Fui uma boa aluna? Sim, não, isso é fundamental, Ju. É fundamental até para que cada líder entenda assim e reconheça as suas limitações. Eu falo que todo esse processo de inclusão e diversidade, ele passa por um momento de autocrítica e autoanálise que ele é fundamental. Você acha que eu já não tive os meus momentos de brigar com a minha carreira, de olhar e falar assim: eu conquistei tudo que eu conquistei, por causa do privilégio que eu tive. Eu tive o privilégio de ter uma família, né, que me proporcionou estudos, ter um pai e uma mãe presente que orientaram a minha carreira. Então, assim, quando eu olho, né, e eu faço uma autoanálise sobre o privilégio que eu tive, eu consigo reconhecer no outro limitações que a falta desse privilégio trouxe. Então, como líder, é muito importante essa autopercepção, essa autoanálise, e é muito importante, né, ter um ambiente, por isso que eu falei de conversar sobre privilégio, conversar sobre inclusão. Se a empresa proporciona isso, já é um segundo passo. Então, eu passei pela autoanálise, consigo conversar sobre isso, daí eu estou pronta para ser treinada. Porque se a pessoa vai direto ser treinada, Ju, o que acontece? Esses 2 momentos iniciais, ela perdeu de entender aquilo que a gente, assim, o que eu não sei a respeito disso? Eu não sei o que eu não sei. Então, se eu não faço uma autoanálise para entender o que eu sei, agora eu sei que eu não sei sobre privilégio, eu nunca vou saber o que é ser uma pessoa negra que é olhada torta no mercado como se fosse roubar alguma coisa da prateleira. E eu nunca vou saber. Mas eu sou empática o suficiente pela minha autoanálise de que eu tive privilégio de não passar por isso.
Então, tudo isso reforça, né, a forma como você, como líder, olha os seus liderados. Então, eu como líder, como é que eu participo do processo de seleção de novas pessoas? Eu como líder, quando eu falo sobre distribuição dos valores de mérito do meu time, como é que eu trato com equidade entre homens e mulheres? Então, assim, é uma reflexão diária, né? E reforçar isso com as lideranças é fundamental para toda empresa ter realmente isso estruturado na sua cultura. Mas sim, você foi uma boa aluna. A gente precisa treinar as lideranças para que elas saibam falar sobre isso. Ai, que felicidade. Deixa eu só fazer. A gente está internacional. O Júnior está falando com a gente diretamente de Londres. Olha, sim! demais! Que chique! Muito legal. Gente, nós estamos entrando aí nos 5 minutos finais da nossa live. Eu já vou passar para a Beth fazer as considerações dela. Beth, por favor. Karen, foi maravilhoso, sério mesmo. Acho que eu vou encaminhar essa live para os meus clientes, que como eu digo e repito, todos eles são maravilhosos. Eles já quebraram essa cultura, sabe? Eu não tenho nem o que falar, e assim, só vem acrescentar o que você falou hoje. Eu agradeço imensamente mais informações que você trouxe. Eu adorei essa fala tua do privilégio. Eu nunca tinha pensado nisso, e é verdade mesmo, faz todo sentido. E o que eu tenho para falar é que o meu maior privilégio é ter 2 filhas que me fizeram me desconstruir. Porque eu tinha um pensamento muito tacanho, podemos dizer assim, e eu tive o privilégio de ter 2 filhas que me abriram os olhos. Então, eu agradeço imensamente tudo que você trouxe para nós, tudo que você acrescentou para nossa noite, para nossa vida, e você pode ter certeza que eu vou mandar essa live para todos os meus clientes. Muito obrigada, Karen. Imagina. Ju! Bom, eu sou fã da Karen. Eu acho que quando a gente fala com pessoa que tem muita experiência, a gente sempre sai um pouco transformada. E eu vou fazer um resumo do que eu aprendi com você hoje, Karen, porque eu quero ser uma boa aluna. Eu aprendi hoje que eu tenho que reconhecer em mim a minha posição de privilégio. Reconhecer o tanto que eu recebi conhecimento, o tanto que os espaços que foram abertos para mim não foram abertos para outras pessoas, que me fizeram chegar até aqui. Então, eu reconheço em mim, né, os meus privilégios. E com esse reconhecimento, eu quero trazer, né, para perto de mim, né, um ambiente mais diverso. E não é só trazer diversidade, mas também incluir as pessoas diversas, porque eu reconheço que o meu ambiente pode ter muitos privilegiados, assim como eu. Então, o meu trabalho também é incluir essas pessoas e fazer com que elas também se sintam aí a palavra equidade, né? Trazer todo mundo para a equidade. E para que isso tudo aconteça, lá na minha empresa tem que ter um ambiente seguro e um ambiente onde as pessoas, de fato, possam ser quem elas são. E eu aprendi isso tudo com você. Muito obrigada por isso. Show, sensacional. Karen, olha só, o pessoal tá mandando aqui, ó. A Lari tá dizendo que é impossível a gente desver. E depois da autoanálise, agora que você viu, vai fazer o que a respeito, não é mesmo? E o Júnior Internacional, é isso, Ju? Aqui, meu amigo de colégio. Ai, que legal, Júnior. Bom ter você aqui com a gente, viu? Ele tá dizendo que vale observar que as grandes empresas já descobriram que a diversidade e a inclusão são chaves que obtêm o sucesso. Nós temos muito que caminhar, é verdade, concordo contigo. Mais lives como essa para quebrar tabus. A gente tem quebrado tabu desde quando a gente começou Elas no Nações aqui, viu, Júnior? Seja bem-vindo, a gente vai fazer mais lives como essa, sim. A Isa tá dizendo muito bom, parabéns, bora incluir. Kátia maravilhosa, parabéns, Shopping Nações, sobre a iniciativa de trazer um assunto como este. Karen, quero te agradecer imensamente. Eu comecei a nossa conversa aqui dizendo que você foi um grande presente para a Limeira. E é muito bom a gente saber que a gente conta com mulheres como você, que está aqui junto com a gente, matando um leão por dia e tentando desconstruir essa sociedade tão preconceituosa
que a gente vive. Eu acredito demais em tudo isso que você falou. Eu tenho certeza que a gente está deixando o mundo muito melhor para as próximas gerações. Eu tenho certeza que a Isa, quando tiver em cargo de liderança, vai ser bem diferente disso que a gente está vivendo agora, graças a Deus. Karen, de verdade, você deu uma aula. Eu só tenho que agradecer mais uma vez em nome do Shopping Nações e dizer que você vai receber um presente. Nossa. Nós temos aqui, ó, uma caneca especial que a gente parabeniza e presenteia todas as nossas convidadas. Você vai receber essa caneca aqui, ó, personalizada, Elas no Nações, para você participar das suas reuniões e continuar aí fazendo esse trabalho lindo de inclusão que você faz. Não, show de bola. Eu só queria agradecer o espaço, queria agradecer todo mundo aí pelas perguntas, pela participação, porque eu acho que a gente cada vez mais tem que falar assim, a gente tem que se posicionar, né? E eu falo muito que o meu papel como liderança dentro de empresa é lutar por ambientes mais iguais, por ambientes mais justos, né? E ambientes mais justos significa um monte de coisa, mas significa proporcionar oportunidade, pensar em pessoas diversas, pensar em como dar sustentação, né, para essas pessoas, falar realmente, né, de coisas que são difíceis. Então, eu entendo que eu tenho este papel social dentro das empresas, né, de tentar levar cada vez mais a sociedade para dentro da empresa, né, e como lidar com ela. Então, eu acho que a gente, né, tem essa responsabilidade. Então, eu tenho para mim isso como um valor, né, muito forte. Então, eu falo que hoje em dia eu não tenho mais como pensar em não trabalhar num ambiente assim. Então, assim, contem comigo, né? Gostei muito de estar aqui com vocês hoje, de bater esse papo, que eu acho que sempre é muito bom. Eu falo que, né, às vezes eu dou até palestra, então cuidado com o que perguntam, porque eu vou ter muita coisa para responder. Foi uma delícia. Mas contem comigo para o que vocês precisarem para a gente mover cada vez mais as empresas, né, no sentido de serem ambientes cada vez mais justos. Obrigada, Karen. Gente, então a gente está encerrando por aqui. Só antes eu queria deixar um pedido, assim, se todas essas palavras que a Karen nos trouxe hoje tocou de alguma forma em seu coração, faça como a Beth. A Beth disse que vai encaminhar essa live para os clientes dela. Encaminha essa live para as pessoas que você conhece para que a gente consiga ter mais pessoas aqui no nosso bando para desconstruir essa sociedade machista e preconceituosa que a gente vive. Eu gosto muito dessa frase que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então a gente precisa de várias andorinhas juntas para a gente conseguir mudar e transformar essa realidade que a gente está vivendo. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição. Meninas, um super beijo para vocês. Gratidão por mais um encontro e até a próxima. Um beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, até mais, meninas.